Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om Shanti 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 Om Ishvara Namastê. Então nós vimos, essa orientação, através do qual o indivíduo faz essa transferência do senso de identificação, de identidade dele, de tal modo que a perspectiva da vida também, o modo qual ele percebe o mundo através desse corpo-mente purificado também muda tudo, né? As atrocidades do mundo continuam, pero de qualquer modo é visto através das leis que regem esse campo, entre elas as leis do karma, né? Punya, papa, 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 né? Então, do ponto de vista da psicologia, podemos dizer que é um processo de descondicionamento e recondicionamento, passando pelos 5 níveis: karma, karma yoga, upasana, shravana, manana e dhyasana. No final, eu assimilo, reconheço e internalizo o Aham Brahmasmi, eu sou a eterna consciência, livre, a única realidade, livre, independente de toda sobreposição ou projeção que ocorre dentro do âmbito da minha existência. Então, essas são as sadhanas vedantinas, que não envolvem práticas védicas, que não são partes integrantes do corpo de conhecimento, corpo de ensino do Vedanta, Vedanta. Nos Vedas existem muitas práticas que são a filosofia do faz, 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 tá? Vedanta não ensina faz, faz, faz a ninguém. Ah, mas tem o Karma Yoga é fazer. Não. Karma Yoga não é fazer. Karma Yoga é transformar as suas ações do dia a dia, porque você é uma pessoa engajada no mundo, em práticas espirituais que permitem a você um processo gradual e natural de refinamento e purificação. É fundada na compreensão do conhecimento do meu relacionamento com o Criador Ishvara, as leis que regem o campo, né? E a natureza do Jiva em geral, a natureza de Ishvara, a natureza de Jagata, o campo e suas leis. Isso é conhecimento puro, conhecimento da natureza Mitya, que precisa ser conhecido devidamente. Portanto, o Vedanta não tem nada de faz-faz. O faz-faz ocorre nos Vedas, tá? Rituais, outras práticas, faz isso, sobe, desce, faz trilhas, faz isso. Tem que fazer um monte de coisa. Essas coisas, elas são válidas para o indivíduo, né, naquele nível de desenvolvimento do próprio indivíduo. Até que o indivíduo, ele simplesmente, ele abandona as práticas do faz-faz, e buscam a prática do karma yoga, a observação do Dharma como um meio de me melhorar. Aí depois que o complexo corpo-mente está devidamente melhorado, ele entra direto no Shravana, Manana e Nididhyasana, sem jamais parar de fazer um esforço de observação do Dharma e de oferecer as nossas ações com espírito, né, de entrega, né, com espírito de devoção, né, agradecimento, né, e recebendo todos os resultados, os parábadas, com reverência, amor, gratidão pela oportunidade, né? Então, este é o processo. E quais são os benefícios? Nessa passagem do verso 13, ele é dito, o indivíduo muda a sua visão. Primeiro, ele tem que mudar o seu senso de identificação. Do aham, corpo, mente, asmi, ele muda para o aham, consciência, asmi. Tá? Aí, quando você muda para o Aham Consciências Mil, o que que ocorre? Qual é o benefício? Qual é a vantagem de tudo isso? Para transferir a minha identidade do Aham Corpo Mente Asmi para o Aham Consciências Mil. Qual é a vantagem de tudo isso? Tá? Eu sou a consciência, precisa ser conhecido e compreendido, não somente como Satchita, consciência e existência, mas como a única realidade. Se você transfere o seu senso de identidade do corpo-mente para a consciência, você está transferindo o seu senso de identidade daquilo que é anátima ou irreal ou aparentemente real para aquilo que realmente é a única realidade.
A consciência não é somente a realidade, mas é a única realidade. Só existe a consciência. Tudo isso é uma sobreposição que ocorre dentro de nós mesmos, como pura consciência. Então, essa compreensão do terceiro elemento, Ananda, significa a única realidade, vai permitir ao indivíduo o quê? A visão da equanimidade. É exatamente como a onda que se identifica agora como a água, e ainda assim ela permanece por um período de tempo transitório como uma onda, observando todas as outras ondas, mas ela tem uma visão através de todas as ondas, a visão ela vai simplesmente atravessar tudo e ela vai ver a água por trás de tudo, tá? Então, o benefício, um dos benefícios é essa a visão que é, aqui o Swami colocou de modo muito bacana, ela é dominada pela visão de que só existe o Atman. É uma predominância do ser, tá? Então, uma vez que esse conhecimento seja devidamente assimilado e internalizado, Mari, então o indivíduo ele continua vivendo através do corpo, mente, sentido, continua vendo todas as ondas do oceano, todos os namarupas, né, do mundo, mas ainda assim com uma capacidade de ver que por trás dessa projeção namarúpica existe somente a consciência. E tudo isso é a consciência dançando, se movendo, né? Nesta dança cósmica, né? Através do poder de Maya. Então, esta visão, que é a visão como é que se diz? Ah, Samadasha, não é? Samadasha, a visão do mesmo, daquilo que é a única realidade, só existe a consciência, tudo que existe é somente a consciência, é o pano de fundo, é o espelho que reflete tudo, dependendo da construção e analogia, você vai vendo tudo isso, vai vendo, vai se dando conta que tudo isso somente é Brahman. Então, o Swami, de modo muito cuidadoso, como sempre, ele coloca a visão do Yanni mudou de Anatma, ela já não é totalmente influenciado, digamos assim, ou dominado por ver só os Namarupas, mas ela está agora com uma visão que foi corrigida de modo que ela percebe os Namarupas, mas vê o que está por trás dos Namarupas. E a ênfase está naquilo que está por trás. Imagina, Mariné, você vai com seu marido para assistir um filme, a última novidade de Hollywood, e você fica lá praticando o seu Nididhyasana. Aí no final, quando você está saindo do cinema, o seu marido pergunta: E aí, amor, você gostou do filme? Você diz para ele: Não, amor, eu estava fazendo meu Nididhyasana. O que que significa? Eu estava vendo só a tela, eu não vi nada que estava projetado na tela. Não é por aí, né? Então o Yanni, ele vai ver aquilo que está projetado, mas a lembrança de que tudo isso é uma projeção ocorrendo dentro de mim como a consciência. Então, a visão é mais influenciada pela compreensão de que tudo isso é uma projeção no âmbito do meu ser como Brahman. Ainda assim, ele vai ser dominado pelos órgãos dos sentidos que se conectam com os seus respectivos objetos e ele vai ver todos os namarupas. Aquilo não é cancelado, mas ele vê aquilo, mas o conhecimento é de que aquilo é uma mera projeção aparente, a única realidade é a luz da consciência do observador, tá? Então o Swami coloca muito, a predominância é a visão do ser e é uma dominância menor é do não ser. O Aniane, ele vive o quê? Dominado por essa ignorância que diz tudo que existe são os namarupas. Tudo que existe é o anatma, é o não ser, do ponto de vista dos nossos ensinamentos. Eles só veem o mundo físico material, né, com esta infinidade de namarupas, fenômenos, né? Então, eles são totalmente dominados pela perspectiva do mundo físico material, que é uma mera projeção aparente. Então, esta dominância, ela tem que gradualmente mudar de tal modo que o indivíduo desenvolva uma tendência, uma dominância de ver a tela do cinema. E lembrando, quando eu estou falando de ver a tela do cinema, porque a Marinéia ela me confessou esse exemplo que aconteceu na vida dela. Ela foi ao cinema com o marido, e aí
foi um drama muito difícil, né, de digerir, muito doloroso, né? E o marido, tadinho, ele chorava, mas chorava, e mais chorava, e mais chorava, né? Aí no final, na saída do cinema, ela falou: "Ah, por que que você nunca chorou? Você parece fria desde que você começou a estudar o Vedanta, né?" Aí ela vira para ele e fala: "Não, não é isso, não. Eu vi tudo aquilo ali, mas em momento algum eu esqueci. Em momento algum eu esqueci que era uma mera projeção na tela." "Ah, você curtiu?" "Eu curti, mas eu curti sem envolvimento emocional." "Ah, esse Vedanta está fazendo mal para você." Né? Então é uma questão de dominância deste Darshana, dessa visão. Em vez de eu ver todas as ondas diferentes, eu vejo a água. Em vez de ver os ornamentos de ouro, eu vejo o ouro. Eu continuo contatando os Namarupas, mas sem jamais esquecer a real natureza essencial de todos os Namarupas. Eu preciso ver os Namarupas para transacionar nesse mundo, senão as pessoas vão dizer que eu pirei. O Fabrício vai para o escritório lá onde ele trabalha e vão dizer assim: "Não, não existe nada disso, estou vendo só o Brahman." As pessoas vão dizer: "O cara pirou realmente agora." Né? Não, você tem que continuar vendo os Namarupas e lidando em Mitya de acordo com as leis de Mitya, né? Mas você vai desenvolvendo a visão da realidade por trás de tudo isso. Este é dito Atma Darshana, a visão do Ashram, a visão do mais sutil, do mais invisível entre os invisíveis, né? A gente não esquece a visão do espaço. Como é que a gente vê o espaço? Ele é tão invisível, a gente não vê fisicamente, mas cognitivamente a gente jamais esquece que tudo ocorre dentro do espaço, né? A visão do espaço jamais é perdida. Então, a gente tem que desenvolver a visão do espaço, aquilo que existe como apoio por trás do espaço, aquilo que é um desdobramento deste apoio é o espaço. Por trás do espaço existe a consciência que ilumina e revela o espaço invisível. Samadashana, esse é o benefício prático fundamental, mais importante de tudo isso. A visão da unidade, a visão da mesmice, tudo é somente Brahman. Se tudo é somente Brahman, então o que que isso acontece do ponto de vista prático? Os meus quereres e não quereres se tornam irrelevantes, porque eu começo a ver Brahman por trás de tudo e de todos. Então, a liberdade a respeito da perturbação mental, a doença do samsara, porque os meus apegos e aversões, raga diversions, foram minimizados através desta visão do ser, essa visão do, do Atma. Este é o benefício mais importante. Aí ele apresenta outros benefícios, né? Que é, se eu sou a consciência e só existe a consciência, se a consciência é a única realidade, não existe nenhum motivo para me preocupar a respeito de uma possível morte, né? Ou algum drama, alguma tragédia, porque eu sou independente do espaço-tempo, eu sou a luz que ilumina o espaço-tempo e tudo aquilo que é contido no âmbito do espaço-tempo. Então, é atingir a compreensão de que eu sou a luz imortal, a luz da consciência que ilumina e revela tudo aquilo que é temporal, tudo aquilo que aparece, se mantém e desaparece no tempo. Tá? Então, este é um desdobramento da compreensão de que tudo que existe é Brahman e eu sou Brahman. Se eu sou Brahman imortal, eu também devo ser imortal. Eu não posso dizer Brahman é imortal, eu sou Brahman, mas eu sou o Brahman mortal. Não, aí tem uma contradição fundamental, é incoerência total, né? Coerência total. Se eu sou Brahman, aí na medida que qualquer exame médico, exame de laboratório apresenta qualquer doença mais séria, o indivíduo começa a tremer nas bases, aí tem uma contradição. Significa que o conhecimento do indivíduo não está realmente
em harmonia, em ressonância, né, com a sua experiência de vida. Ele estaria então experimentando o medo da mortalidade. Na medida que eu compreendo, eu sou a consciência livre do nascimento e de morte, o medo da mortalidade, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, e ninguém sabe exatamente o quanto residual possa permanecer alguns, né, momentos de mecânicos, né, como é que se diz? Intuitivos, não, instintivos, né, de autopreservação, como o corpo que não quer morrer, né? Mas a promessa das Escrituras, que é em linha com a minha experiência, né, é que o medo da mortalidade ela vai desaparecendo, desaparecendo na medida que você tem total convicção de que você é a água, tanto do oceano, que representa Ishwara, como das ondas do oceano, que representam os jivas, né? Eu sou a água, ela elimina qualquer possibilidade de medo da morte, porque a água não é sujeita ao aparecimento e desaparecimento. A imortalidade é o segundo benefício, né? A imortalidade é o segundo benefício. A onda que se sente uma onda, para ilustrar um pouco mais, ela está tendo uma visão limitante de si mesma, né? Aí, quando ela assume a sua real natureza como a água, ela teria algum problema de perder a sua natureza limitante como uma onda? Não. Cognitivamente, todo mundo compreende isso, né? A onda, ela sentia um fenômeno independente, separado do oceano, independente. Ela não tinha nem compreensão de que tanto o oceano como a onda são fundamentalmente somente a água. Na medida que ela descobre que o oceano inteiro é o princípio chamado Deus, Ishvara, a totalidade, né, que produz infinitos namarupas dentro de si mesmo, como o oceano, ela compreende Ishvara, ela compreende a água na real natureza do oceano e das ondas. Ela tem problema de abandonar o seu senso de identidade como a onda, aquela coisa, eu sou a onda maravilhosa, eu sou uma onda linda, né? Eu sou uma onda genial, eu sou uma onda assim, assado, né? Os surfistas vêm de todas as partes do mundo para me encontrar aqui, onde quer que seja, né? A onda, ela realmente ela está sob o efeito dessa ignorância, que é o ego da onda, o sentimento de que eu sou um fenômeno, uma entidade separada do oceano e da água. Quando ela descobre que eu sou a água, essa é a minha natureza, que não tem início, meio e fim, será que ela vai ter problema de não ser aquela onda importante? Talvez sim, talvez não. Por quê? Se ela estiver tão profundamente identificada com o seu Namarupa onda, que atrai pessoas de todas as partes do mundo, entendeu? Isso é tudo hipoteticamente. A gente sabe que a onda não é um jiva, né? Ela, mas cognitivamente, ela dizia: tudo bem, agora eu sei que eu sou água, mas ainda assim eu não abro mão da minha natureza como onda. Eu gosto desse jogo, desse relacionamento entre os surfistas que vêm me encontrar, tá? Então, do mesmo modo, o Jiva Atma, quando ele compreende que ele é a consciência, né, a natureza, a real natureza de todo Jiva, de todas as configurações a partir dos gunas de Maya, ele não tem problema de abandonar a sua identificação com aquele fenômeno transitório, né, mortal, temporal, e assumir a sua identidade imortal. Ele não tem nenhum problema, porque fundamentalmente, pelo menos aqui nesse planetinha, não existe carência de jivas, né? Se esse, se esse complexo mente-sentidos aqui for embora, ainda assim existem pelo menos perto de 8 bilhões de outros instrumentos à disposição daquilo que é a minha natureza como a consciência, né? Ah, não, mas eu quero ser o que eu sou. Então, tudo bem, então você vai receber um outro instrumento. Você não está realmente preparado para
Jivamukti e Videhamukti, que é um tema que nós vamos ver na próxima aula. Então, o mokshômetro mais importante para ser medido é a questão da saúde do corpo físico e a mortalidade do corpo físico. Ali que a gente mede o quanto bem estabelecido nós estamos no conhecimento. Eu sou a consciência, sem início e sem fim, além do nascimento, vida, declínio e morte. Naturalmente, ele colocou primeiro o benefício principal, né, que é ver tudo como Brahman, e depois aqueles outros aspectos que são a base no qual o conhecimento, tudo que existe é Brahman, eu sou Brahman, ele surge, né? Então, o outro benefício é o senso de ser o fazedor, o disputador vai desaparecendo. Por quê? Você compreendeu, realizou a sua natureza real, superior, né? Como queiramos, né? Como pura consciência, a luz que ilumina e revela as experiências do corpo-mente, né? Então, você não é esse instrumento corpo-mente, você não é o mundo que essa luz ilumina através do corpo-mente, né? E você não é o desfrutador. Então, esses sentidos de que eu sou o fazedor e o seu eu sou o desfrutador, ele é uma outra indicação do quanto nós estejamos ou não crescendo e purificando, tá? É um processo através do qual o senso de que eu sou o fazedor e eu sou o desfrutador, ele vai se dissolvendo. E uma vez que esse Atmiyana seja devidamente internalizado, né, o indivíduo é firme nesta sensação, porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o conhecimento superficial, a outra coisa é o conhecimento mais profundo, e a outra coisa é o conhecimento que produz a experiência, um sentimento de não identificação com o instrumento que faz e que experimenta os resultados dos seus fazeres, tá? Então, os frutos realmente é esta sensação de que eu não sou o executor, o fazedor, muito embora a minha natureza inferior esteja fazendo, respondendo aos estímulos do campo, mas fundamentalmente eu sou a luz por trás deste complexo corpo-mente que ilumina o complexo mente, apresentando as suas respostas aos seus parabada karmas, tá? Então, não é que o indivíduo vai parar de fazer, vai parar de experimentar, Mari, ele continua fazendo, experimentando, mas quando a perspectiva shift, né, ela se transfere para a consciência, a dominância, eu sou a luz da consciência e eu não estou realmente investido, emocionalmente envolvido com o instrumento que faz e experiencia os resultados. É uma predominância, tá? Então, me vejo mais como a luz que ilumina o instrumento, as suas ações e os resultados colhidos. Esse instrumento que responde aos estímulos separados precisa responder de modo sábio, compreendendo os ensinamentos do karma, dharma, né? Firmando-os através do Upasana, etc, etc. Então, tudo isso é parte do processo que nos permite, né, a gradual dissolução deste sentimento egóico, eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador, isso é o ego. É dali que surge a autoimagem, o senso de vaidade, entendeu? Em alguns o exibicionismo, em alguns a depressão, o senso de autoestima lá embaixo. É dali que surge tudo isso, o sentimento de que eu sou somente o corpo-mente que faz para desfrutar dos resultados. Essa transferência é gradual e ela acelera muito subitamente, rapidamente, uma vez que este autoconhecimento seja internalizado. Eu não sou nem o fazedor, na minha presença, como a luz da consciência, todo esse dinamismo do Prakriti de Maya ocorre, né? Todas as mudanças pertencem à natureza Prakriti de Maya. Eu sou a consciência, eu sou a luz que ilumina e revela tudo esse dinamismo no âmbito de Mitya.
tá? Então, a dissolução do senso de ser o fazedor e o desfrutador é o outro benefício. E o terceiro, o último benefício aqui, ele é colocado no fim, porque o primeiro benefício, que é a visão do sama, né? A visão, o darshana do ashana, como aquilo que existe por trás de tudo, né? Eu já antecipei que você precisa desenvolver aquela visão, mas ao mesmo tempo você precisa de ver o Atma, ver essa realidade, ver Brahman como a sua real natureza. Que o Swami está apresentando no final, a gente poderia colocar esses benefícios iniciais, depois a visão da unidade, só existe Brahman, e o último aspecto que vem no final deste processo, realmente, é a reivindicação de tal modo que Brahman já não é mais alguma coisa outra que eu mesmo, né? Mas agora eu compreendo Brahman como a única realidade, e este Brahman é tudo, portanto, eu não posso me excluir deste Brahman, né? É a minha própria natureza, a única realidade. Então, a identificação com o Brahman, o conhecimento, eu conheço Brahman como eu mesmo. Eu sou Brahman, eu conheço Brahman e eu sou Brahman. Eu sou essa ilimitação. Como uma onda, sou limitado, como a água, eu não possuo nenhum limite. Então, o que que é isso? Isso é o que as escrituras chamam de Jiva Mukti. O indivíduo, ele se liberta dessa identificação limitante, insultante a respeito de sua real natureza como a consciência ilimitada. Ele se autolimita através dessa ignorância densa, toda pervasiva no âmbito de Mitya. Ele corrige aquela identificação equivocada e ele pode olhar para trás e, nossa, aquela identificação era autolimitante e autoinsultante. Como eu pude me insultar por tanto tempo, né? Pedindo, mendigando amor, atenção aos outros, né? Jivamukti é o benefício deste conhecimento. A Krishna conclui, Arjuna, você precisa obter esse conhecimento que fará toda a diferença na sua vida. Todas as outras disciplinas de conhecimento não fazem nenhuma diferença fundamental. Você pode obter conhecimento de muitos campos da ciência e da filosofia, mas se você não obtiver o autoconhecimento, nada daquilo vai realmente transformar você em sua perspectiva de si e do mundo. Enquanto que este conhecimento, o autoconhecimento, é o único que faz uma diferença crucial, que conduz você da escravidão do samsara à libertação. Que escravidão é essa? Ser escravo de suas vasanas. As vasanas tiranas que nos movem por aí, assim, nos compelindo a fazer coisas, experimentar o resultado. As pessoas vão se movendo, né? A gente, em geral, né? Durante o nosso processo como anianes, a gente vai se movendo como cegos, no escuro, entendeu? Sem saber para onde estamos andando, né? Utilizando um pouco do tato aqui e ali, né? Para ver se eu obtenho uma direção que possa trazer um pouco mais de luz na minha vida, né? Até que o indivíduo ele desenvolve um mérito espiritual, kármico, né? Que conduz o indivíduo às escrituras. Aí o indivíduo finalmente conclui esse processo através das escrituras do Guru e se liberta desta cósmica escravidão para reconhecer a sua natureza infinitamente ilimitada, a única realidade. Com o olho do conhecimento, e somente através do olho do conhecimento, esses yanis farão a discriminação entre a matéria e o espírito, bem como a ausência de prakriti nesse espírito. Ele vai compreender que existe dois princípios operando, um o conhecimento, o outro é a matéria e a energia, e ele traz no âmbito desses dois princípios o fator conhecimento. Conhecimento é uma das coisas
mais incríveis que existem. A filosofia, quando aborda o conhecimento, essa entidade chamada conhecimento, ela se torna realmente uma coisa muito incrível, né? Então, nós temos o espírito, nós temos a matéria e nós temos a possibilidade do conhecimento devido ao nosso intelecto mais desenvolvido, o nosso livre-arbítrio. Quando você sabe o que é espírito, sabe a matéria e desenvolve o conhecimento, entre os dois, você é capaz de quê? De discriminar o espírito da matéria. Ele conheceu a matéria e o espírito e fez a distinção entre ambos, ok? E a distinção, ele aqui faz o anúncio do que será o 14, o capítulo 14. A distinção é simplesmente, pode ser vista de diversos ângulos, mas aqui, então, a sua natureza prakriti, a natureza física, material, energética deste mundo é toda ela configurações a partir dos gunas, do prakriti de Maya, dos três gunas. Tudo ali é uma configuração das qualidades ou propriedades dos gunas. E o espírito é livre de tudo isso. Não existe nada que possa produzir uma configuração no espírito que nos permita ver o espírito como isso ou aquilo. O espírito é livre, a ausência de Prakriti é absoluta naquilo que nós somos, enquanto que a presença do Prakriti é absoluta dentro daquilo que nós experimentamos como o mundo, né? Prakriti é um princípio importante, sim, porque nos permite essa configuração corpo humano, né? Corpo, mente, sentidos de um humano, que nos permite o conhecimento, a graça do conhecimento, a capacidade cognitiva, né? Que é dito ser a joia suprema, né? Da nossa experiência humana, né? Que nos permite compreender, conhecer e assim alcançar o Supremo. Com isso, Krishna conclui o capítulo 13, que faz essa distinção entre a consciência e a matéria, e que, ao mesmo tempo, apresenta um outro elemento que é o conhecimento, que nos permite fazer essa distinção entre o conhecimento, entre a matéria e o espírito. Ok? Lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, a gente tem que passar para o capítulo 14. Então, nós vimos o capítulo 13, nós entramos agora no 14, nas palavras do Swami aqui. Swami nos lembra que, iniciando do capítulo 13, nós temos a última sessão do Gita, os últimos 6 versos que lidam principalmente com o puro Yani Yoga, né? Os ensinamentos extraídos dos Upanishads, né? Principalmente o capítulo 13, 14 e 15 é Atma, Anatma Viveka, discriminação entre espírito e matéria, entre o ser e o ser aparente. Isso é a base, o fundamento do Yani Yoga, essa discriminação. É um capítulo muito curto. Os capítulos agora, nesta última sessão, são mais curtos. E, e são muito lindos, principalmente. Todos eles são lindos. Mesmo depois que a gente sai desse tema, desse tópico mais profundo, ele vai fazendo uma revisão assim, mas é muito bacana. Nesses 6 capítulos, esses primeiros 3 focam principalmente nos ensinamentos dos Upanishads. A essência dos Upanishads. Swami apresenta aqui uma analogia purânica. Os Upanishads são como vacas, né? Vacas leiteiras. Na Índia tem o simbolismo das vacas como um ser sagrado, porque o leiteiro, aquele que extrai o leite da vaca, né? Ele vai extraindo esse néctar que na Índia era considerado o néctar mais importante, né? Para a sustentação da vida. As vacas são os Upanishads, Krishna é o ordenhador, Arjuna é o bezerrinho, os devotos de intelecto purificado são aqueles que desfrutam do supremo néctar, né? Ah, bacana. Que construção interessante. Krishna, os Upanishads são as vacas. Krishna está lá como ordenhador. Arjuna é o bezerrinho que está ali do lado, né?
e ele vai receber também, né, esses ensinamentos para que é dado, apresentado para os devotos de intelecto purificado que irão desfrutar do supremo néctar dos conhecimentos upanishádicos, o leite do Gita, né? Muito simbolismo legal. Ele diz isso, e isso significa. Ele falou sobre isso durante os versos referentes à meditação. Krishna extraiu a essência dos Upanishads, fundamentalmente, né? Todos os ensinamentos do Vedanta são extraídos dos Upanishads, mas não todos, né? Existem outros ensinamentos a respeito do relacionamento entre, mais especificamente do Karma Yoga, tá? Um meio de purificação através da compreensão do seu relacionamento com Deus. Porque o Gita é muito mais do que Karma Yoga, como nós sabemos, ele vem misturado, entrelaçado, né? Krishna pode estar falando de Karma Yoga, aí ele vê que Arjuna não compreendeu, ele pode estar falando de Jnana Yoga, né? Da discriminação final, aí ele volta e fala um pouco mais sobre o conhecimento a respeito de Ishvara ou de Mitya, né? Karma Yoga, etc, etc. Então, no Gita nós temos ambos, né, intertwined, entrelaçados, né? Então, a essência dos Upanishads são contidas no Gita. Gita não apresenta nada de novo. Esse é a essência do que está sendo dito aqui. E nesses três capítulos, o conhecimento de natureza superior é apresentado um sumário, uma essência dos Upanishads. Nós vimos ele apresentados em termos, usando termos técnicos diferentes, Kshetranya, o conhecedor do campo, né? O eu, Kshetram, Kshetranya and Kshetram, aquilo que é testemunhado, né? So, isso nos traz ao tema do seminário que está sendo já postado no grupo dos doadores, que é o Drig Drisha Viveka, né? Quando eu vi que a gente estava lidando com esse ensinamento mais profundo, a primeira coisa que eu pensei era no Drig Drisha, porque é essa discriminação mais essencial entre o vidente ou o visor e o visto, né? O visto ele precisa estar colorido pelos gunas e o visor, o vidente precisa ser totalmente livre dos gunas, né? O observador e tudo mais é apresentado como kshetram, o campo que é observado, e o observador que precisa ser observado, né? A diferenciação foi feita com base no princípio observador-observado. Este é o método de ensino mais fundamental dos Upanishads. Drig, Drisha, Viveka, discriminação entre o ser e o não ser, o observador e o observado. É um método popular usado nas escrituras do Vedanta que me permite chegar até a minha real natureza, né? É conhecido como net, 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 net. O que que você está fazendo? Eu estou querendo compreender o que eu sou, né? No início, o indivíduo ele começa a querer buscar quem eu sou, né? Aí, depois de um tempo, ele entra em contato com as escrituras vão corrigir aquela orientação, vai dizer, você não precisa tentar compreender quem você é, porque você não é uma pessoa, tá? Você não é uma pessoa caracterizada por as suas qualidades como pessoa, as suas aptidões, os seus talentos. Não procure compreender quem você é, tá? Como Nisargadatta costumava dizer, né? É sempre as mesmas pérolas dos Upanishads. Pare de enganar a você mesmo, você não é uma pessoa, né? Ele era brabo, né? Nisargadatta. Pare de enganar você mesmo, você não é uma pessoa. Não procure compreender quem você é, procure compreender o que você é. Entendeu, Mário? Quem é sempre uma conotação de uma pessoa configurada por suas qualidades, história de vida, sua beleza física, né? Sua idade, etc, etc. Este é um método popular que nos permite chegar à minha verdadeira natureza
eu vou ter que negar tudo aquilo que eu não sou. Oh, mas que coisa chata. Então eu vou ter que passar o resto da minha vida dizendo eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Nossa, existem tantas coisas com as quais eu me identifico, não sei, de repente eu não vou ter tempo suficiente para fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que cuidar da mulher, dos filhos, do marido, né? Não, você não precisa sair negando tudo, tá? Você tem que simplesmente negar o corpo, mente, sentidos. Eu não sou o corpo, mente, sentidos. E aí os Upanishads e o Vedanta vão apresentar os ensinamentos que vão cobrir o corpo, mente, sentidos. E um deles é o quê? Os cinco koshas, né? As cinco bainhas, os três corpos. Existem diversos ensinamentos que abrangem tudo aquilo que nós somos do ponto de vista do jiva humano, né? Como os cinco níveis de experiências humanas obtidas através desses cinco, entre aspas, corpos, né? O corpo material, o corpo energético, o corpo mental, o corpo cognitivo e o corpo do adormecido, o corpo da plenitude, da bem-aventurança, né? O Ananda Maya Kosha. São cinco koshas, cinco níveis de experiências humanas através das quais nós obtemos um senso de identidade. Então, existem ensinamentos que vão simplesmente atacar essas identificações equivocadas, fornecendo naturalmente uma lógica indiscutível que vai convencer qualquer indivíduo com um intelecto mais desenvolvido de que sim, eu não sou os pranas, eu não sou o corpo material, eu não sou meus pensamentos, eu não sou as emoções, porque eu sou o visor, o vidente de tudo isso. E eu não sou sujeito a nenhuma configuração única, por isso eu posso testemunhar tudo que existe no mundo dos gunas, qualquer que seja aquilo que eu experimento, eu não sou eu por exclusão lógica, tá? Eu não posso ser realmente a luz que ilumina e revela e ao mesmo tempo o objeto revelado, tá? Lá no final você pode dizer, sim, sim, na verdade só existe Brahman. Então, tudo isso, o conhecedor, o objeto conhecido, de conhecimento e o conhecimento obtido, só é Brahman. No final das contas, você pode dizer sim, eu sou o conhecedor, o conhecido e o conhecimento obtido. Mas, para efeitos dessa discriminação, você tem que compreender, antes que a compreensão clara, firme, bem estabelecida, transformadora ocorra, que só existe Brahman, e essa trindade, conhecedor, conhecido e conhecimento, são os pilares da experiência humana, que, na verdade, são sobreposições no âmbito de Brahman, a última realidade. Para você chegar lá, primeiro você tem que diferenciar o conhecedor do conhecido. Por quê? O conhecedor real, ele se disfarçou do ego. Ele usa uma fantasia, como é que é? Como é, Marcelo? Um disfarce, né? Ele usa um disfarce do ego. Ele diz assim: não, sou eu sou o vidente, eu sou o visor, eu sou o observador de tudo isso, né? Então, devido a este fato, né, essa consciência humana que se identifica com seu intelecto, como aquilo que observa, né, ela vai se purificando, se refinando. Ainda assim, essa consciência humana, este intelecto refinado, ele se considera o vidente, o visor real. O Vedanta chega para dizer, não é bem isso, tá? Você não é nada, você é matéria, energia inerte. Aquilo que você é como real observador, real vidente, real visor, é livre dos gunas. Você não é essa testemunha linda e maravilhosa que você se imagina ser, entendeu? Não, você é simplesmente a luz da consciência que ilumina. Se compreendendo isso, todas as vaidades do Jiva, elas vão se dissipando. Compreensão é tudo, tá? Toda vez que você vê a pessoa vaidosa a respeito do seu estágio de desenvolvimento, é simplesmente uma denotação da identificação, né? Eu me identifico como o intelecto, como se o intelecto fosse a minha real natureza, o vidente final, né? Então,
claro, tão brilhante, tão luminoso, tão isso, tão aquilo. Então, por isso nós precisamos passar pelo NetNet. O NetNet do Vedanta é muito bonito porque ele vai colocar tudo em 5 pacotes, tá? Essas 5 bainhas, esses 5 níveis, né? E a gente vai seguindo a lógica, como apresentado, para convencer o próprio intelecto de que a real natureza desse intelecto não é a energia densa do corpo físico, não é a energia mais sutil dos pranas, não é uma energia ainda mais sutil da mente e das emoções, não é nem mesmo a energia ainda mais sutil do nosso centro cognitivo intelectual. Então, o intelecto está fazendo essa discriminação e, no final, esse mesmo intelecto, ele precisa compreender: eu sou um mero instrumento e eu estou querendo descobrir, realizar aquilo que é a minha real natureza, porque não é a minha função cognitiva. A minha função cognitiva me permite compreender qual é a real natureza desse complexo de 5 níveis, 5 coxas, tá? Portanto, nós vamos negar tudo isso, em vez de ao varejo, ao atacado, em grupos, né? E na medida que eu vou me diferenciando de tudo aquilo que é visto, porque tudo que a gente vê é um fluxo de constante mudança, modificação, condicionado, configurado, e definido por suas propriedades e atributos, né, únicos, né? Então eu vou vendo tudo isso até que eu, por um modo ou outro, entendeu? Às vezes as pessoas dizem, "Não, por exaustão a pessoa realiza." Você vai esvaziando o saco, é como se tivesse um saco cheio de identificação. Saco grande, aquele saco de 50 litros, né? Você bota todas as identificações num papelzinho de carta, assim, você tira um por um, aí você discrimina, aí você esvazia o saco. Quando você esvazia o saco, o que que permanece, Mário? Permanece somente a luz da consciência que esvaziou o saco, né? O esvaziar do saco ocorreu no âmbito da consciência, aquilo que ilumina e revela o processo do net-net. Isso, inevitavelmente, nos permite chegar ao seu jeito absoluto, negando todos os outros aspectos, né, da nossa natureza humana, como os 5 coxas, que nos permite contatar o mundo físico-material e o mundo sutil. Naturalmente, isso inclui os 5 coxas que devem ser negados, inclui a mente, os pensamentos, os pranas, tudo isso nós vimos no Drig Drisha Viveka, está sendo disponibilizado, né? É um curso muito bacana, recomendado a todos vocês que são doadores, tá? Se alguns dos doadores não tiver a condição de fazer uma doação mínima, que eu tenho dificuldade de compreender, porque se o indivíduo realmente valoriza esse processo, né, ele consegue sacrificar de vez em quando uma pizza e fazer uma doação, né? Se alguém tiver realmente impossibilidade, porque tem algumas pessoas que têm impossibilidade, não tem nem emprego, né? Então, entre em contato comigo. No capítulo 14, Krishna vai lidar com este assunto, mas aqui o Atma, o ser, a única realidade, será revelada como aquilo que é nirguna, livre dos gunas, né? E é chamado de, o nirguna é chamado de guna chittaha, além dos gunas, né? O nirguna tattva, de natureza nirguna, nirguna tattva, é livre de propriedades, de atributos. Por que ele é livre de propriedades e atributos? Tudo aquilo que possui propriedades e atributos depende da configuração das 3 energias e dos elementos primários, secundários, etc, etc. Qualquer manifestação no âmbito de Mitya é uma configuração de diversos princípios, de diversas características, propriedades, qualidades, atributos, né? E como nós sabemos, a projeção desse universo ele ocorre através de quê? Dos 3 gunas, né? As escrituras nos dizem de novo e de novo, este universo manifesto, cujo os blocos de construção deste universo são os 3 gunas, né? Os 3 gunas são os blocos de construção de todo este universo. A partir desses 3 gunas se desenvolve o quê?
os 5 elementos primários do cosmos: espaço, ar, fogo, água, terra. Isso é um desenvolvimento a partir dos gunas que vão se misturando, produzindo esses elementos. Então, agora nós temos tudo sendo reduzido aos elementos. Uma vez que os elementos estão configurados, imediatamente o criador deste cosmos incompreensível, naturalmente, simultaneamente, desenvolve o quê? Um aparato que possa captar o desenvolvimento desses 5 princípios, os 5 elementos sutis, primários, que são desenvolvimentos a partir dos 3 gunas, tá? Então, esta é a teoria védica da projeção do universo, o desenvolvimento, a evolução do universo. Primeiro a palavra, primeiro o conhecimento, a sabedoria suprema de Ishvara, depois os outros 2 gunas, depois as combinações dos gunas, elementos, e aí imediatamente não faz sentido você ter um mundo fenomenal sem um princípio que possa captá-lo. Não faz sentido, Mariné. É como se você dissesse assim, a alguém, agora sim, eu vivi a minha vida, eu estou com muito dinheiro, tá? E eu vou construir 5 casas, tá? Vai dizer, vai construir 5 casas? Sim, sim, eu vou construir 5 casas para os meus 5 filhos que eu nunca tive. Como assim? Sim, sim. Infelizmente, nós tivemos problemas, nós não conseguimos, né, ter filhos, mas ainda assim eu vou construir essas 5 casas. É simbólico para mim. Os filhos que eu não tive, vou deixá-las vazias, né? Mas ainda assim eu vou construí-lo. Então, se nós temos a criação, a projeção deste universo aparente através desses 5, das 5 propriedades derivadas dos 5 elementos primários, seria como produzir um universo vazio de jivas que possa interagir com essa manifestação. Ah, projetei um universo, mas não em um jiva, né? É mais ou menos como construir uma casa para os seus filhos que você nunca teve. Só este é o processo, a minha natureza real será revelada no terceiro 14, de um ângulo diferente, ligeiramente diferente, como Nirguna, antes do Gunas, além dos Gunas. Eles são todos anátimas, os gunas são projeções no âmbito do Atma, a única realidade, o espírito, a consciência. Ao negar todas essas projeções anáticas, ao negar tudo que é saguna, o que sobrará? Sobrará o saco vazio. No final das contas, sobrará somente a consciência que esvaziou o saco. Ficará para trás somente a sua natureza nirguna, somente a consciência que esvaziou o saco, o nirguna Atma, livre de qualquer configuração gúnica. Portanto, se você é livre de configuração gúnica, você não tem nem aonde se apegar, desenvolver um relacionamento que possa produzir apego e dependência de alguns fatores derivados dos gunas. Ok? Então a gente continua essa conversa amanhã, esse texto que inicia aqui. E amanhã, mais uma vez, aqueles de vocês que quiserem iniciar a aula com qualquer questão, fiquem à vontade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual
saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.